A Arca da Aliança. Existem nomes que, só de ouvir, a gente já sente o peso da história e do mistério, não é? Esse é um deles. Porque não estamos falando de um simples objeto. É uma relíquia sagrada, uma arma divina e, claro, um tesouro perdido que mexe com a imaginação de todo mundo há séculos. E aí vem a grande pergunta, a pergunta de US$ 1 milhão, né? Onde é que ela foi parar? Essa questão já motivou todo tipo de busca e teoria. Para a gente tentar chegar perto de uma resposta, primeiro precisamos entender o que exatamente era a arca. Ah, sim, com certeza a imagem que vem à cabeça de muita gente é a do cinema. A influência da Arca é tão gigante que ela virou um ícone da cultura pop. Mas olha, a história real, essa é ainda mais incrível e cheia de reviravoltas que qualquer roteiro de filme. Vamos voltar lá no começo de tudo. A jornada da Arca não começa por acaso, não. Segundo as Escrituras, a sua criação foi resultado de uma ordem divina, bem direta e específica. A Arca da Aliança, ou Arca do Testemunho, como também era chamada, era o item mais sagrado que existia para os antigos israelitas. Pensa assim, era mais do que um baú de madeira com ouro. Era como se a própria presença de Deus estivesse ali, de forma física, caminhando junto com o povo na terra. E os detalhes da construção são impressionantes. O livro do Êxodo descreve tudo com uma precisão incrível. Foi feita de madeira de acácia e depois totalmente coberta de ouro puro por dentro e por fora. Em cima da tampa, chamada de propiciatório, foram colocados 2 querubins de ouro, um de frente para o outro com as asas estendidas. Aquele espaço entre as asas era considerado o lugar mais sagrado de todos. E dentro dela, bom, ali ficavam 3 itens com um simbolismo gigantesco. Primeiro, as tábuas da lei, com os 10 mandamentos. Depois, a vara de Áron, que floriu milagrosamente. E, por fim, um pote de ouro com o maná, aquele alimento que caiu do céu. Cada item contava um pedaço da história da aliança entre Deus e o povo. Agora, o que torna a história da Arca tão fascinante é que ela tinha 2 faces. Era um objeto de fé, de reverência, mas também era uma fonte de um poder inacreditável e, ao mesmo tempo, um perigo mortal. Isso mesmo, uma arma divina. Durante a conquista de Canaã, por exemplo, a arca era levada na frente do exército. A simples presença dela no campo de batalha era o suficiente, acreditava-se, para derrotar os inimigos e garantir a vitória. E o perigo era real, viu? A santidade da arca era tão grande que ninguém podia encostar nela. Só os sacerdotes levitas podiam carregá-la, usando varas compridas para isso. Qualquer outra pessoa que tocasse a arca, mesmo que sem querer, morria na hora. Era um lembrete bem claro do poder que ela carregava. Mas, mesmo com todo esse poder, a história tem uma virada daquelas. No momento de grande derrota para Israel, aconteceu o que parecia impossível. A Arca da Aliança foi capturada pelos inimigos. Só que a vitória dos filisteus durou pouco. Para onde quer que eles levassem a arca, o caos ia junto. Em uma cidade, a estátua do deus deles apareceu quebrada. Em outras, doenças e pragas começaram a se espalhar. O pânico foi tanto que, depois de 7 meses de puro caos, eles decidiram devolver a arca, apavorados com aquele poder que não conseguiam controlar. Depois de voltar para Israel, a arca finalmente ganhou um lugar de honra, um lar permanente. Mas foi justamente ali, no auge de sua glória, que a sua jornada tomou um rumo totalmente misterioso, saindo da história e entrando de vez para a lenda. O rei Salomão construiu um templo grandioso em Jerusalém, e dentro dele o lugar mais protegido e sagrado de todos, o Santo dos Santos. Foi ali que a arca ficou guardada por séculos, no centro de toda a fé de Israel. Só o sumo sacerdote podia entrar lá, e apenas uma vez por ano. Mas essa era de paz acabou de forma trágica. Em 586 a.C., o exército da Babilônia, sob o comando de Nabucodonosor, invadiu Jerusalém e destruiu o templo. E aqui é que o mistério se aprofunda. Os registros históricos listam todos os tesouros que foram saqueados, mas não há uma única menção à Arca da Aliança. Ela simplesmente sumiu. E é exatamente nesse ponto que a história vira lenda. O que aconteceu com a arca? O sumiço dela deu início a uma busca que já dura séculos, cheia de especulações e teorias absolutamente fascinantes. Existem 2 teorias que ganharam muita força ao longo do tempo.
Uma delas diz que o profeta Jeremias, sabendo da invasão, escondeu a arca numa caverna para protegê-la. A outra, que é fundamental para a fé na Etiópia, afirma que a arca foi levada para lá muito antes, pelo filho do rei Salomão com a rainha de Sabá. Claro, também existem explicações, digamos, mais práticas. Ela pode ter sido levada como troféu de guerra para a Babilônia e depois se perdeu, ou foi destruída por causa do ouro, ou, quem sabe, ainda está escondida em alguma câmara secreta sobre a Jerusalém de hoje. Ou, na pior das hipóteses, foi perdida para sempre, consumida pelo tempo. Mas de todas as teorias, a mais impressionante é a da Igreja Ortodoxa Etíope. Eles não só dizem que sabem onde a arca está, eles afirmam que estão com ela até hoje, guardada numa pequena capela na cidade de Axum, protegida por um único monge que é o guardião dela por toda a vida. E ninguém, absolutamente ninguém mais pode vê-la. Então, no final das contas, o que nos resta é essa grande dúvida. A Arca da Aliança é um artefato histórico real, escondido em algum lugar? É um objeto de fé, protegido em segredo? Ou será que se tornou uma lenda, perdida para sempre na poeira do tempo? A busca, essa continua, e é ela que mantém vivo um dos mistérios mais poderosos e duradouros da nossa história.